Independência 1. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6470, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos de Alá estejam sobre ele, aconselhou que aquele que se abstiver de pedir aos outros, receberá a independência. Não há mal nenhum em pedir ajuda aos outros quando se está em necessidade, mas um muçulmano não deve adquirir esse hábito, pois pode levar à perda do respeito próprio. Isso pode ser perigoso, pois aquele que perde o respeito próprio tem mais probabilidade de cometer pecados, pois para de se importar com o que Alá, o Exaltado e os outros pensam sobre ele. Aquele que pede aos outros desnecessariamente, também começará a depender dos outros para ajudá-lo, em vez de confiar em Alá, o Exaltado, para ajudá-lo. Confiar em Alá, o Exaltado, envolve usar os meios que lhe foram concedidos de maneiras lícitas e então acreditar que o resultado, que Alá, o Exaltado, sozinho escolhe, será o melhor para todos os envolvidos. Portanto, um muçulmano deve se esforçar para utilizar todos os meios que lhe foram concedidos antes de recorrer a outros em busca de ajuda. Aquele que se comporta dessa maneira receberá a independência das pessoas de Alá, o Exaltado. Independência 2. Em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 7432, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que Alá, o Exaltado, ama o servo que é independente da criação. Isso significa que um muçulmano deve utilizar totalmente os meios que lhe foram fornecidos por Alá, o Exaltado, como sua força física, a fim de cumprir seus deveres e responsabilidades. Eles não devem se comportar preguiçosamente e buscar coisas das pessoas desnecessariamente, pois esse hábito leva à dependência delas e reduz a confiança em Alá, o Exaltado. Deve-se acreditar firmemente que não importa o que aconteça, o que quer que esteja destinado a ser sua provisão, foi alocado a eles, mais de 50.000 anos antes da criação dos céus e da terra. Isso é confirmado em um hadith, encontrado em Sahih Muslim, número 6748. Um muçulmano deve se concentrar em usar seus recursos, como sua força física, e confiar que Alá, o Exaltado, concederá a eles o que é melhor para eles. Do ponto de vista religioso, alguém pode se tornar incorretamente dependente de outros quando acredita que uma pessoa como um professor religioso e espiritual será suficiente para obter sucesso em ambos os mundos por meio de suas súplicas e intercessão. Essa atitude apenas encoraja a preguiça, pois acredita que é livre para se comportar como deseja, e ainda obterá sucesso em ambos os mundos por meio de seu professor espiritual. Um muçulmano deve evitar essa orientação errada e, em vez disso, seguir os passos dos companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, que tiveram a companhia do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, mas trabalharam duro para obedecer sinceramente a Alá, o Exaltado, usando as bênçãos que lhes foram concedidas de maneiras que o agradam. Esta é a atitude correta que deve ser adotada. Independência 3. Eu tive um pensamento que queria compartilhar. É muito comum que as pessoas se tornem dependentes de outras, como sua família. Embora ter esperança nas pessoas não seja um pecado, mas como elas são imperfeitas, um muçulmano sempre corre o risco de ser decepcionado, na verdade é inevitável. Eles devem se esforçar para confiar em Alá, o Exaltado. Isso só é alcançado por meio de sua obediência, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, pois um muçulmano desobediente não dependerá de Alá, o Exaltado. Eles devem então cumprir seus deveres em relação à criação, sem esperar ou esperar nada em troca deles. Isso ajudará a eliminar sua dependência deles. Alá, o Exaltado, deixou bem claro que quem depende corretamente dele, por meio de sua obediência sincera, será suficiente de todos os problemas que possa enfrentar em ambos os mundos. Capítulo 65 em Talaq, versículo 3. E quem confia em Deus, ele basta. Assim como Alá, o Exaltado, é firme em suas promessas,
Quando alguém depende dele, eles também se tornarão firmes e constantes ao enfrentar dificuldades. Mas se eles confiarem em pessoas que são propensas a mudar com o passar do tempo, eles se tornarão inconstantes e deixarão de permanecer firmes. Quanto mais forte for o ajudante e o refúgio de alguém, mais forte ele se tornará. Se um muçulmano busca refúgio em Alá, o Exaltado, que tem poder sobre todas as coisas, por meio da obediência sincera, ele se tornará fortalecido para superar todas as dificuldades. Mas se ele busca refúgio e depende de pessoas, que por natureza são fracas, ele também se tornará fraco diante das dificuldades. É como uma pessoa que busca refúgio em um forte castelo fortificado durante uma tempestade, e outra que busca refúgio em uma cabana de palha. Não é preciso ser um gênio para determinar quem tem mais probabilidade de superar a dificuldade da tempestade com sucesso. Religião da facilidade 1. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 39, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, aconselhou que a religião é simples e direta. E um muçulmano não deve se sobrecarregar, pois não será capaz de acompanhá-la. Isto significa que um muçulmano deve sempre levar uma vida religiosa e mundana simples. O islamismo não exige que os muçulmanos se sobrecarreguem na realização de atos justos. Mas de fato ensina a simplicidade, que é a religião mais amada por Alá, o Exaltado, de acordo com um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 287. Um muçulmano deve primeiro se esforçar para cumprir seus deveres obrigatórios, que estão sem dúvida dentro de suas forças para cumprir, pois Alá, o Exaltado, não sobrecarrega um muçulmano com mais do que ele pode suportar. Isto é confirmado no capítulo 2 Al-Baqarah, versículo 286, do Alcorão Sagrado. Alá no cobra nada de uma alma, exceto o que está dentro de sua capacidade. Em seguida, eles devem tirar um tempo do seu dia para estudar os ensinamentos islâmicos para que possam agir de acordo com o Alcorão Sagrado e as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, de acordo com sua força. Isso atrai o amor de Alá, o Exaltado, de acordo com o hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6502. Se um muçulmano persistir nesse comportamento, ele receberá tal misericórdia que cumprirá todos os seus deveres para com Alá, o Exaltado, e as pessoas, e encontrará tempo para desfrutar dos prazeres lícitos deste mundo sem excesso, desperdício ou extravagância. É assim que um muçulmano torna as coisas mais fáceis para si mesmo. E se eles possuem dependentes como filhos, eles devem ensiná-los o mesmo, tornando as coisas mais fáceis para eles também. Sobrecarregar-se torna as coisas difíceis e pode levar alguém a desistir completamente. E relaxar demais tornará as coisas difíceis, pois perderá a misericórdia de Alá, o Exaltado, em ambos os mundos por preguiça. Portanto, um equilíbrio é melhor, o que o Islã sempre encoraja. Como o islamismo é simples, o lícito e o ilícito são claros, fáceis de entender e fáceis de cumprir. Portanto, não se deve complicar as coisas para si mesmo ou para seus dependentes pesquisando e agindo com base em conhecimento religioso que não esteja enraizado nas duas fontes de orientação, ou seja, o Alcorão Sagrado e as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Quando alguém adere estritamente a essas duas fontes, achará o islamismo fácil de entender e implementar. Finalmente, por extensão, deve se esforçar para manter sua vida mundana simples. Isso é alcançado quando se esforça para o mundo material, como riqueza legal, de acordo com suas necessidades e responsabilidades, evitando extravagância e desperdício. Quanto mais se adere a isso, mais relaxada sua vida mundana se tornará. Quando isso é acoplado à sua religião simples, leva à paz de espírito e ao sucesso em ambos os mundos. Religião da facilidade 2. Em um hadith encontrado em Sahih Bukhari, número 6125, o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele,
aconselhou a tornar as coisas fáceis para os outros, em vez de dificultar as coisas. E dar boas novas aos outros e não assustá-los. Um muçulmano deve sempre facilitar as coisas primeiramente para si mesmo, aprendendo e agindo com base no conhecimento islâmico, para que possa cumprir com seus deveres obrigatórios, agir de acordo com as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, e satisfazer suas necessidades e as necessidades de seus dependentes. Isso lhes dará bastante tempo para aproveitar coisas lícitas, sem ser perdulário ou extravagante. Um muçulmano deve agir de acordo com sua força em relação a atos justos voluntários, e não se sobrecarregar, pois isso não é apreciado no islamismo. Isso foi aconselhado em um hadith, encontrado em Sahih Bukhari, número 6465. Uma abordagem equilibrada é sempre melhor. Além disso, os muçulmanos devem facilitar as coisas para os outros, especialmente em questões religiosas, para que as pessoas não se tornem avessas ao islamismo, acreditando que é uma religião pesada, enquanto é uma religião simples e fácil. Isso é confirmado em um hadith encontrado no Imam Bukhari, Adab al-Mufrad, número 287. É importante ensinar isso aos outros, especialmente às crianças. Se as crianças acreditam erroneamente que o islamismo é uma religião difícil, elas se afastarão dele quando ficarem mais velhas. As crianças devem aprender que o islamismo tem algumas obrigações que não levam muito tempo para serem cumpridas e deixam bastante tempo para elas se divertirem de maneiras boas e saudáveis. Mas é importante notar que facilitar as coisas para si mesmo ou para os outros em questões religiosas não significa que um muçulmano deva ser preguiçoso e ensinar os outros a serem preguiçosos, pois as obrigações mínimas devem ser cumpridas em todos os momentos, a menos que alguém seja isento pelo Islã. Aquele que age preguiçosamente não está obedecendo a Alá, o Exaltado, apenas aos seus próprios desejos. Outro aspecto de tornar as coisas fáceis para os outros inclui um muçulmano não exigir seus direitos totais dos outros. Em vez disso, eles devem usar os meios que lhes foram concedidos, como sua força física ou financeira, para ajudar a si mesmos e tornar as coisas fáceis para os outros. Em alguns casos, deixar de cumprir os direitos dos outros pode levar à punição. Para tornar as coisas fáceis para os outros, um muçulmano deve, portanto, exigir seus direitos apenas em alguns casos. Isso não significa que um muçulmano não deva se esforçar para cumprir os direitos dos outros, mas significa que eles devem tentar ignorar e desculpar as pessoas sobre as quais têm direitos. Por exemplo, um pai pode desculpar seu filho adulto de uma tarefa doméstica específica e fazê-la ele mesmo, se possuir os meios para fazê-lo sem problemas, especialmente se o filho voltar para casa do trabalho exausto. Essa leniência e misericórdia não apenas farão com que Alá, exaltado seja mais misericordioso com eles, mas também aumentará o amor e o respeito que as pessoas têm por eles. Aquele que sempre exige seus direitos totais não é um pecador, mas perderá essa recompensa e resultado se comportar dessa maneira. Os muçulmanos devem facilitar as coisas para os outros e esperar que Alá, o Exaltado, facilite as coisas para eles neste mundo e no próximo. Mas aqueles que dificultam as coisas para os outros podem descobrir que Alá, o Exaltado, dificulta as coisas para eles em ambos os mundos. Um muçulmano deve lembrar a si mesmo e aos outros das inúmeras bênçãos de Alá, o Exaltado, e da grande recompensa que ele concede aos muçulmanos neste mundo e no próximo, aqueles que o obedecem, cumprindo seus comandos, abstendo-se de suas proibições e enfrentando o destino com paciência, de acordo com as tradições do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele. Essa abordagem, na maioria dos casos, é mais eficaz para encorajar as pessoas a obedecerem a Alá, o Exaltado. Somente em alguns casos, quando alguém está se entregando a pensamentos positivos e desobedecendo a Alá, o Exaltado, enquanto espera que terá sucesso, um muçulmano deve avisá-lo das consequências de suas ações, inspirando assim o temor de Alá, o Exaltado, nele.
Um equilíbrio é melhor quando se usa a esperança em Alá, o Exaltado, para encorajar sua obediência e temor a Ele, a fim de prevenir pecados. E sempre que alguém se sente desequilibrado, ou observa outros que se tornaram desequilibrados, um muçulmano deve agir apropriadamente para ajustar a si mesmo e aos outros de volta ao caminho do meio correto. Religião da facilidade, 3. Um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 729, aconselha que o santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, escolheria o momento certo ao discutir questões religiosas com seus companheiros, que Alá esteja satisfeito com eles, pois ele não queria sobrecarregá-los ou aborrecê-los. Embora um muçulmano não tenha desculpas a não ser cumprir com seus deveres obrigatórios e aprender e agir de acordo com as tradições estabelecidas do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, pois esta é a prova prática da reivindicação de fé de alguém, ainda assim, cada muçulmano deve agir de acordo com sua força mental e física e tratar os outros de acordo com sua força mental e física para garantir que ele próprio não fique farto, nem faça com que os outros fiquem fartos do islamismo. É importante entender que cada pessoa foi criada única e recebeu diferentes bênçãos e presentes. Por exemplo, alguns têm força para realizar muitos jejuns voluntários, enquanto outros não. Alguns têm força mental para passar o dia estudando o Alcorão Sagrado e os hadiths do santo profeta Mohammed, que a paz e as bênçãos estejam com ele, enquanto outros não. Alguns podem discutir alegremente questões religiosas o dia todo com outros, enquanto outros simplesmente não têm atenção ou força mental para fazê-lo. Isso não significa que aqueles que não possuem força para fazer essas coisas são maus muçulmanos, pois Alá, o Exaltado, julgará cada pessoa de acordo com seu potencial, força, intenção e as ações que realizaram. Essa discussão significa que os muçulmanos não devem ser muito duros consigo mesmos ou com os outros quando se trata de se esforçar em questões religiosas voluntárias. Um muçulmano deve se esforçar para melhorar pouco a pouco, para garantir que não fique farto e desista completamente. Se um muçulmano recebeu força para se esforçar em questões religiosas voluntárias, ele deve louvar Alá, o Exaltado, pois ninguém além dele concedeu isso a ele. Entender isso evitará o pecado mortal do orgulho, um átomo do qual é o suficiente para levar alguém para o inferno. Isso é avisado em um hadith encontrado em Sahih Muslim, número 265. É preciso facilitar as coisas para os outros, especialmente para as crianças, para que elas entendam que o islamismo é uma religião simples e fácil, com algumas obrigações, todas destinadas a ajudá-las a alcançar o sucesso e a paz em ambos os mundos. Religião da facilidade, 4. Vi uma reportagem há algum tempo, que será brevemente discutida. Ela relatou sobre um empresário não muçulmano bem-sucedido. Ela discutiu como ele lutou no início de seu negócio e como muitos anos de esforço, estresse e sacrifício levaram a um negócio multimilionário bem-sucedido. Isso me lembrou de um versículo do Alcorão Sagrado que declara que Alá, o Exaltado, nunca desperdiça os esforços das pessoas. Capítulo 11 Hud, versículo 115. Alá não permite que se perca a recompensa daqueles que praticam o bem. Este versículo fornece esperança de que, enquanto alguém se esforça para fazer algo lícito e benéfico, seus esforços não serão desperdiçados. Se Alá, o Exaltado, não desperdiça os esforços de pessoas que nem mesmo acreditam nele, porque ele não apoiaria os muçulmanos que acreditam em sua unicidade e senhorio. Se Alá, o Exaltado, não desperdiça os esforços das pessoas quando elas se esforçam pelo mundo material, como ele pode então desperdiçar os esforços daqueles que se esforçam para alcançar o bem na outra vida? As pessoas, portanto, nunca devem desistir de se esforçar para alcançar o bem neste mundo e no próximo. Infelizmente, alguns muçulmanos desistiram de lutar para ganhar uma renda legal após enfrentarem algumas dificuldades.
Em vez disso, eles optam por receber benefícios sociais e se tornam um fardo para a sociedade. Aqueles que têm o direito de receber benefícios devem continuar a utilizá-los, pois é seu direito. Mas aqueles que têm a capacidade de ganhar para si mesmos devem fazê-lo e contribuir para a sociedade. Este versículo também encoraja os muçulmanos a continuarem fazendo o bem aos outros, mesmo que eles não apreciem seus esforços. Se alguém age com sinceridade, ou seja, pelo bem de Alá, o Exaltado, eles devem estar confiantes de que seus esforços foram registrados e serão recompensados em ambos os mundos. Para concluir, qualquer ação lícita que um muçulmano realize, seja ela mundana, como uma oportunidade de negócio, ou uma ação religiosa, ele deve se esforçar ao máximo, sabendo que Alá, o Exaltado, o apoiará e lhe concederá sucesso, mais cedo ou mais tarde. Todos os louvores são para Alá, Senhor dos mundos, e que a paz e as bênçãos estejam com seu último mensageiro, Mohammed, sua nobre família e companheiros. Mais de 400 e-books, audiolivros, infográficos, podcasts e blogs gratuitos disponíveis em nosso site www.sharkpod.com.